É 13 de maio, a data em que a gente comemora o fim da escravidão como instituto jurídico no nosso país, um marco histórico. E em todas as democracias que se prezam, ou seja, que se conhecem, a gente espera que os seus cidadãos saibam explicar, ainda que por cima, como foi que as coisas aconteceram. No Brasil, a gente sabe que o brasileiro médio, se pego de surpresa, provavelmente não sabe qual foi a data de cor, e se não explicá-la, pelo menos contar com alguma segurança, os fatores principais por trás dessa história, dessa conquista. Está bem impregnado no imaginário popular que o Império resistiu até o último ponto, que não foi mais possível segurar a escravidão, e que a princesa Isabel saiu da sua inércia e finalmente assinou a Lei Áurea, libertando todos os negros do Brasil em 1888. Eu digo com certeza que esse conhecimento pobre da própria história contribui muito para aquele famoso complexo de vira-lata que o brasileiro tem consigo mesmo. E se você tem uma ideia um pouco parecida com o que o Matheus acabou de dizer, vai ficar surpreso se eu te contar que a Lei Áurea, na verdade, libertou menos de 1/4 dos negros aqui no Brasil, porque, pasmem, o restante já estava livre. E ainda vai ficar surpreso se eu te contar que se você fosse um fazendeiro escravocrata na época, você não teria representatividade da família imperial, que advogava pela causa abolicionista desde a época da independência. Mas vejam bem, a nossa intenção aqui com esse vídeo não é esgotar nenhum tema do racismo que houve na época, ou do racismo que há hoje ainda, ou é claro, das consequências que a escravidão teve no imaginário popular. O que a gente quer aqui é passar para vocês algumas ideias importantes sobre o jogo político e institucional por trás desse emblema todo. Por isso, separe alguns minutinhos desse dia para que essa data nunca mais passe despercebida para você. Uma expressão muito usada na época dizia que a escravidão era um câncer que corroía a sociedade. Mas a gente precisa ter em mente também que ela era uma das bases do Estado Imperial e que acabou por destruí-lo. Bom, primeiro, a gente precisa ter em mente quando a luta pelo fim do tráfico começou. E foi lá em 1807, quando a Inglaterra, e lembre-se bem dela, proibiu que os seus súditos continuassem a traficar escravos e também iniciou uma longa campanha a fim de eliminar o tráfico também em outros países. Acontece que o Brasil já nasceu sob pressão da Inglaterra, porque ela exigiu o fim do tráfico como um reconhecimento diplomático da nossa independência. Em 1826, ou seja, 4 anos após a independência, a gente foi basicamente obrigado ali a assinar um tratado que reconhecia a escravidão como pirataria. Mas não era a nossa visão, principalmente na época. Então a gente ignorou isso aí até 1830, porque a gente simplesmente considerava que qualquer lei que buscasse extinguir isso de uma vez por todas seria inviável, E eu não sei se você sabe, mas até José Bonifácio, que foi um dos patronos da nossa independência e um político abertamente contrário à escravidão, no raciocínio dele ele considerava essa medida drástica como um suicídio político, Porque afinal de contas, ele estava lidando com uma economia que nasceu e cresceu se valendo dessa instituição da escravidão, e para alterar essa realidade orgânica e seguramente não seria do dia para a noite, não seria por uma medida drástica dessas, mas por uma medida melhor pensada, de uma evolução um pouco mais gradativa. Aliás, no período regencial, que foi aquele momento entre a abdicação de Pedro I e a maioridade de Pedro II, das várias revoltas que aconteceram, apenas uma reivindicava a abolição da escravidão. E, inclusive, várias dessas revoltas tinham a presença de escravos, mas nem todos eles tinham isso em mente. Em 1831, o governo decidiu aprovar uma lei antitráfico que classificava o comércio negreiro como pirataria e, como tal, ele deveria ser combatido. Acontece que os registros mostram que, na prática, a gente não seguiu essa lei tão à risca assim, e que ela literalmente ficou para inglês ver. Acontece que, nos anos posteriores à lei, houve sim uma redução do número de escravos aqui no Brasil, mas antes dessa lei, a gente importou um número gigantesco de escravos, e isso meio que equilibrou as coisas e deu uma falsa impressão de que nós havíamos nos rendido às pressões inglesas. Só que não. A partir daí, surgiram as primeiras preocupações com a questão do equilíbrio racial e com possíveis conflitos com a população escrava. Em 1835, uma revolta escrava na Bahia gerou o receio de que a mesma coisa pudesse acontecer no Rio de Janeiro. E isso foi um argumento muito usado pelos abolicionistas da época. Evaristo da Veiga, que foi um liberal respeitado na época, ele chegou a comparar, fazendo a analogia de que o acúmulo de escravos aqui
era praticamente igual ao acúmulo de barris de pólvora na porta de uma mina, certo? E o relato do ministro da Justiça no mesmo ano, de 1835, ele concluiu que essa lei realmente, a de 31, não estava sendo muito respeitada, principalmente porque os traficantes estavam simplesmente convencidos da sua impunidade, porque muitas pessoas e até mesmo a justiça pactuavam com a atitude deles. Entre 1839 e 42, a Inglaterra intensificou muito a apreensão de navios brasileiros e portugueses. E é claro que nem é preciso dizer que o descontentamento popular e da imprensa multiplicou-se na mesma medida, né? Afinal, quando um país estrangeiro intervém na nossa soberania, pelo fato de discordar das nossas leis, isso é, antes de mais nada, uma afronta, né? E não à toa, o jornal ministerial O Brasil empreendeu uma longa campanha contra a assinatura de novos tratados entre o Brasil e a Inglaterra, dizendo que os ingleses tinham reduzido a nossa situação à situação de um país agrícola, sufocado na nossa indústria. E o mesmo jornal defendia a escravidão como sendo um mal necessário para o desenvolvimento da nossa economia. Claro que também reconhecendo que, na verdade, quem se beneficiava com isso, né, eram os próprios traficantes e não os fazendeiros. As poucas vozes que discordavam desse pensamento vinham principalmente de liberais, como Antônio Rebouças, que inclusive discursou na Câmara defendendo a Inglaterra. Mas quanto ao governo, um relatório do ministro da Justiça de 1843 dizia que era o governo favorável à abolição do tráfico, mas que esse instituto permanecia no Brasil principalmente pelo fato de que o sentimento geral da população de que a falta de escravos, ou seja, de mão de obra, arruinaria a nossa economia, era usado como muleta pelos traficantes para manterem a sua impunidade, né? Em 1844, ascendeu um gabinete liberal no governo, que não conseguiu implementar muitas mudanças efetivas até o ano seguinte, com a assinatura de um novo tratado com a Inglaterra, o Aberdeen Act. Diante disso, o Conselho de Estado, que era um órgão de consulta especial do imperador, disse em sua maioria que o imperador deveria protestar esse tratado e elaborar um novo. A minoria do Conselho, no entanto, como o liberal Francisco de Paula e o conservador Vasconcelos, disseram que o imperador não deveria elaborar nada novo, apenas protestar esse tratado já existente. E é interessante a gente observar que tanto Paula Souza quanto Vasconcelos estavam em posições opostas quanto ao tráfico. Mas o interesse pela manutenção da unidade nacional os colocou no mesmo campo. É interessante que o Roger Scruton ele traz o conceito de patriotismo de forma parecida, porque ele compara o patriotismo como se fosse uma grande unidade familiar em que os membros da família, como sempre acontece, têm alguma desavença entre si, mas eles renunciam parte dos seus interesses em prol de uma solução mútua entre os seus compatriotas. Bem observado. E foi então em 1848 que um gabinete conservador subiu ao poder e a partir daí eles começaram a pensar numa lei brasileira que coibisse o tráfico aqui no nosso país, ao invés de simplesmente aceitar e adotar aquilo que a Inglaterra tentava nos impor. E foi aí, a partir de 1849, que se destacou a figura do chamado e bem conhecido Eusébio de Queiroz. Pois é. E ele mesmo já apresentou aos seus colegas ali do Ministério as principais características da lei que viria a ser aprovada depois em 1850. E foi nesse mesmo ano, de 1850, que a Inglaterra intensificou ainda mais a sua ação aqui no Brasil e 3 almirantes britânicos começaram a definitivamente afundar os nossos navios, né? E aqui nem é preciso dizer que a indignação popular aumentou ainda mais. Com isso, a maioria dos conselheiros entendeu que o Brasil não tinha mais condições morais e materiais de resistir à pressão da Inglaterra. Mas é importante frisar que a ação inglesa precipitou uma ação própria do Brasil, que foi a elaboração da Lei Eusébio de Queiroz, e não a mera subordinação aos termos ingleses, certo? Então a gente implementou a lei e passou a colaborar com os ingleses que, em contrapartida, suspenderam a agressão dos portos. Seus almirantes logo chamaram para si todo o mérito dessa questão, dizendo inclusive que os brasileiros não tinham coragem nem valor moral e que a gente só entendia o argumento do porrete. Então assim, a ação da Inglaterra foi, claro, muito importante para agilizar a nossa ação, mas a questão da prepotência e da arrogância também estava presente. Talvez o maior exemplo disso foi a questão Christie, que se você tiver interesse, dá uma pesquisada. Acontece que aí os próprios liberais começaram a exaltar ainda mais a ação inglesa, né? Porque afinal eles ficaram um pouco frustrados.
já que um gabinete conservador conseguiu colocar em prática uma ideia que era essencialmente liberal. E é interessante a gente notar que nessa mesma época o projeto da Lei do Ventre Livre já estava em pauta, mas foi rejeitado. Daí, em 1866, a coroa trouxe ele novamente para o assunto e foi então que o imperador Dom Pedro II encomendou outros 5 projetos abolicionistas a Pimenta Bueno, que era o seu mais próximo conselheiro. Mas esses projetos todos, ao serem encaminhados ao conselho, sendo que o presidente era na época o Marquês de Olinda, ele sequer admitiu discuti-los. Presidente do conselho, tá só para lembrar. Foi então que, num momento bem inesperado, Dom Pedro II intensificou a sua proatividade e pressão sobre o Congresso para libertar os nascituros. Joaquim Nabuco comentou esse feito e disse o seguinte, que essa intensificação foi como um raio que caiu de um céu sem nuvens, porque realmente ninguém esperava. Vale lembrar que o contexto da época era da Guerra do Paraguai, a maior guerra do continente americano. Então, se você fosse um político da época, até uma pessoa razoável, você provavelmente pensaria que realmente não era o momento adequado. Mas ainda assim o imperador deu sequência à formulação de projetos para libertar os nascituros. Vários conselheiros questionaram a atitude do imperador, como por exemplo o Barão do Rio Branco, que alegou que sequer havia pressões externas para que a gente adotasse um processo abolicionista aqui no Brasil. Mas é claro que isso daí já foi um certo exagero, né? Agora, os que defendiam a reforma, como São Vicente e Joaquim Nabuco, passaram a adotar outras medidas, como por exemplo expor às pessoas os perigos da demora, né, alegando pressões externas e internas que a gente estava sofrendo, além de mostrar o aspecto moral da coisa, né? Então assim, seria um exagero a gente falar que os escravos por si próprios motivaram ali a adoção de uma lei, porque não há registros de rebeliões com esse aspecto daquela época. E além disso, a gente também não pode ser inocente, por outro lado, de falar que a gente não estava preocupado com uma possível rebelião, né? A gente estava assim, afinal, estávamos em guerra, né? Mas, por fim de tudo isso, a gente pode concluir que o processo todo aí da Lei do Ventre Livre foi uma segunda ampulheta para o nosso país. Afinal, com o tempo, inevitavelmente, os filhos nascidos de escravos já não seriam mais escravos, né? Então seria realmente uma questão periódica até que a abolição ocorresse de fato no país. E por isso mesmo, os políticos sequer pensavam, né, numa possível lei áurea. Não havia motivo para isso. Depois da promulgação da lei, tanto conservadores quanto liberais passaram a acusar o imperador, pasme, de cesarista. O que isso quer dizer? De autoritário. Por quê? Eles diziam que a iniciativa para impulsionar essa lei veio de cima para baixo, não de baixo para cima, não houve um clamor popular por isso, né? Então foi uma imposição imperial, queriam dizer. Depois disso, principalmente os liberais, passaram a dar mais ouvidos ao Partido Republicano, que obviamente se opunha ao imperador. Nas palavras de Leão Veloso, aqui não havia republicanos, e agora não somente os há, como não há liberal que não se mostre disposto a sê-lo. 2 pontos, na grande propriedade, então parece firmado o divórcio com a monarquia. Essa foi talvez a consequência mais importante da Lei do Ventre Livre. Mas vale ressaltar que esse namoro com o republicanismo, antes de tudo, era impulsionado pelo descontentamento de parte da elite, especialmente a agrária e militar, com as medidas excessivamente liberais do imperador, certo? Pela primeira vez, o Estado interferia, por fim, com grande peso na relação entre senhor e escravo, minando os poderes do senhor e dando apoio aos escravos em prol de sua liberdade. Como afirmou Joaquim Nabuco sobre isso, o imperador foi o principal impulsor e sustentáculo da reforma de 1871. Foi então que surgiu a última fase do processo de libertação, marcada por uma variável que até então não estava presente nessa equação, que foi a participação popular. E o ponto alto desse período foi quando o clube militar emitiu um manifesto dizendo que se recusava a perseguir escravos fugidos. E devido à intensidade da causa, começaram a acontecer várias revoltas de escravos, justamente num período em que o governo estava sem força policial e militar. Em maio de 1888, o ambiente estava tão abolicionista que apenas 9 deputados e 6 senadores votaram contra a lei de abolição. E é interessante a gente notar que fatores políticos e demográficos também influenciaram bastante no final desse processo.
Porque, por exemplo, as grandes propriedades do Nordeste, que já estavam certamente consolidadas, dispunham de grande mão de obra e por isso não se preocupavam tanto com o assunto. Já o sul cafeicultor, que ainda estava se desenvolvendo, começando ali nesse processo, se preocupava bastante com esse assunto, porque estava sedento por mão de obra. E justamente por esse motivo, aderiu à escravidão até o fim. Nesse contexto, uma feliz coincidência histórica foi que o movimento de imigração que estava acontecendo, principalmente da Itália para cá, estava muito forte. E isso teve um grande apoio popular. Tanto que muitos fazendeiros já começaram a assinar contratos com ex-escravos, pagando já alguma coisa. Então, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel libertou menos de um quarto dos escravos, porque o resto já tinha sido libertado ou por algum tipo de alforria ou por uma das leis que a gente citou, certo? Cerca de um terço das fazendas de São Paulo, que tinham uma grande tendência escravista, já estavam trabalhando com negros assalariados. Então, para dar uma condensada no que a gente falou até agora, apesar do movimento popular ter sido muito importante nessa última fase do processo, a atuação da coroa sempre foi no sentido abolicionista, seja pelo pronunciamento dos dois imperadores, da princesa Isabel, pela concessão de títulos de nobreza para todo mundo que libertasse seus escravos, ou, por exemplo, a atuação direta dos netos do imperador, que editavam um jornal abolicionista dentro de um palácio onde eram recebidos alguns escravos fugitivos. Então, a partir do segundo reinado principalmente, a posição mais ativa da coroa foi muito mais abolicionista do que a ação dos proprietários, como você pôde concluir, certo? E a ação inglesa, ela foi, sim, determinante até mais ou menos 1850, e a partir disso foi perdendo força cada vez mais, até que em 1888 era nula. A coroa, então, foi tendo, pouco a pouco, menos representatividade para a elite agrária, e podemos seguramente dizer que a monarquia falhou nessa questão, e não por sua ineficácia, mas sim pelo fato de ter favorecido o movimento contrário aos interesses dos grupos dominantes, sem ao mesmo tempo oferecer algo que equilibrasse as coisas, de tal maneira que o poder dos donos de terra não ficasse desfalcado. Agora, para finalizar esse vídeo, a gente gostaria de listar alguns fatos importantes para a compreensão da história do nosso país e que geralmente a gente não aprende na escola, oriundos do livro Civilização, do historiador Niall Ferguson, que analisa por que a civilização ocidental se sobrepôs à oriental nos últimos séculos. E quanto a isso é legal ter a visão de uma pessoa que está vendo de fora, certo? É meio que corrobora alguns fatos que a gente ouve e observa internamente. No capítulo 3 da Civilização, o autor demonstra algumas diferenças entre as colonizações britânica, espanhola e portuguesa. Dentre elas, ele aponta para a diferença de que aqui no Brasil, tanto a autoridade religiosa quanto a real, que era a coroa, sempre agiram no sentido de aliviar um pouco a situação dos escravos, como a gente pode ver um pouquinho, Por um lado, a igreja não podia deixar de notar que a escravidão era um mal necessário para a economia da época, mas também tinha em mente que os escravos tinham alma, então tratava de os converter, como também denunciar os abusos para as autoridades, como fez o padre Anchieta, muito famoso. Por exemplo, isso refletiu no fato de que os escravos tiveram aqui muito mais dias livres do que os seus semelhantes na América do Norte, como por exemplo todos os domingos e 35 dias santos ao longo do ano. Por outro lado, a coroa, além de sempre discursar nesse sentido, também criou vários instrumentos jurídicos para facilitar a alforria e a elaboração de leis, como a gente citou aqui. Tanto é que o autor é curioso notar que ele também destaca o fato de que em 1888, mais de 3/4 dos negros do Brasil já estavam libertos por algum desses institutos, certo? Começou no Brasil também o direito de um escravo liberto comprar pequenas parcelas de terras, inclusive até de escravos. Era até comum ver um escravo ou escrava liberta comprando de 3 a 5 escravos para si. Outra coisa curiosa é que, diferentemente da América do Norte, os escravos daqui tinham o direito de se casarem, E os códigos que regulamentavam a escravidão tenderam a se tornarem menos draconianos e absurdos com o tempo aqui. Ao contrário, as legislações das colônias britânicas tenderam a se tornar mais duras ao longo do tempo, principalmente sobre o assunto da miscigenação. Para você ter uma noção, no século seguinte à independência dos Estados Unidos, 38 estados se uniram para impedir o casamento interracial. E em 1912, houve uma tentativa de emenda à Constituição para banir para sempre a miscigenação. E
apesar disso tudo, o autor reconhece que essa Constituição foi o documento, se não um dos mais importantes da nossa história, do desenvolvimento da civilização ocidental, porque criou uma democracia e um sistema econômico invejáveis. É importante a gente ressaltar que esses fatos listados não significam que a civilização brasileira estava acima da americana, até porque o historiador reconhece também que o Brasil estava aquém do nível de desenvolvimento dos Estados Unidos em termos de proteção da propriedade privada. Bom, a gente apenas chama a atenção para o fato de que o brasileiro sabe muito pouco sobre a própria história, e isso permite que a gente valide, tácita ou expressamente, afirmações de que nós fomos um país especialmente racista por termos sido os últimos a abolirem essa terrível instituição. Primeiro, Paulo Napoleão aponta para o fato de que, a contar da respectiva data de independência até a abolição, nós levamos menos tempo, por exemplo, que os Estados Unidos. E segundo, isso mesmo demonstra que a gente não pode generalizar um fato isolado que a gente sabe decorrente de pouco estudo sobre o nosso país, mas sim interpretar a nossa realidade à luz da nossa própria história. Em miúdos, conhecer a nossa história antes de afirmar ou generalizar alguma coisa, certo? Também é importante ter em mente que, por exemplo, como a gente já disse em outro vídeo, e Rocha Pombo, um historiador, falou também, todas as sociedades se valeram do Instituto da Escravidão em algum estágio da sua evolução civilizatória, certo? E que os portugueses, quando chegaram na África, se depararam com um sistema, um aparato de comércio de escravos em pleno funcionamento desde o século II, cujos principais clientes eram os árabes. E se tem algo sobre a nossa história que você costuma repetir sem refletir, a gente te convida a desafiar aquilo que você acha que já sabe, principalmente sobre a fundação do Brasil, porque isso pode mudar drasticamente a sua posição diante dos nossos dilemas atuais. Feliz 13 de maio! E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário, para que a gente possa debater e trocar mais ideias. Desculpa! Agora, antes de... Entre 1800... Tô tentando aqui, cara. multiplicou a apreensão de navios portugueses e brasileiros. Ih, velho. Isso tudo é, não é tudo.